fisioterapeuta, professor de educação física e profissionais que atendem pacientes cinesiofóbicos. Tudo beleza? Dando continuidade ao assunto, vamos agora falar de exercícios terapêuticos baseados em cognição. Vamos começar a falar um pouquinho de como que a gente entrega exercício para uma pessoa que tem medo de se movimentar. Então vamos começar falando sobre exposição gradual. O que seria exposição gradual? Vamos lá. Bom, exposição gradual é entregar aquele determinado exercício com o objetivo básico de reduzir os níveis de percepção de ameaça do meu paciente frente ao movimento que ele julga mais ameaçador. Parece um contrassenso, mas vocês vão ver que não, tá? Então olha só. Como que a gente faz a prescrição de exposição gradual? Eu tenho que pensar basicamente em 4 pontos. Eu tenho que fechar 4 pontinhos aqui. Primeiro ponto, foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Eu preciso determinar a atividade ou as atividades, ou seja, eu tenho que ver quais são as situações específicas que são temidas pelo paciente. No exemplo que eu vim dando ao longo das nossas aulas, falando muito de coluna lombar, muito provavelmente o paciente tem medo de fazer um movimento de flexão, porque lembra, no caso que eu citei anteriormente, quando ele foi abaixar para pegar um objeto no chão, ali ele ficou, ele travou e teve a pior percepção de dor da vida dele. Tá? Foi o pior momento que ele descreve, o pior momento da vida dele, com relação à dor. Isso gerou não limitação, gerou uma incapacidade durante 4, 5 dias, ele ficou com dificuldade de se movimentar, a dor era muito intensa. Quando ele tentava pisar com o lado direito, a dor irradiava, ele sentia choque, uma dor muito forte que ia lá para a lateral da perna, lá para a região lateral do pé. Tá? Então isso foi a pior experiência para ele, intensidade alta, capacidade funcional baixa, né? E, enfim, então ele adquiriu um comportamento de medo e evitação. Ele pegou o resultado de exame por imagem, o exame foi mal solicitado, ele não fez um bom trabalho de fisioterapia, né? Ele ficou só fazendo choquinho, né? Luzinha, choquinho, durante o período de história natural. Todas as informações que foram dadas para ele só reforçou o comportamento de medo e evitação. Não fica nessa posição que essa posição vai danificar sua coluna. Não fica sentado por muito tempo. Não fica, não dorme de barriga para baixo. Tem que dormir de lado com o travesseiro no vão da perna. Todas essas informações equivocadas foram dadas e gerou um fator de reforço. Logo, nós observamos que o paciente, o que aconteceu com esse paciente que eu estou relatando, é o que acontece com a grande maioria, ele cronificou, certo? Então, movimento temido, fletir, tem medo, insegurança de abaixar para pegar alguma coisa no chão, ele pede para o filho fazer, tudo bem? Legal, então nós determinamos, medo de fazer movimento de flexão, é o pior, é aí que ele tem medo. Legal. Próximo passo, segundo passo, organizar a atividade de forma gradual. Agora, eu vou junto com ele analisar quais posições, quais exercícios ele julga seguro para ele estar realizando. Então, o que eu faço com o paciente? Eu tenho aqui que eu estou mostrando para vocês podem olhar aqui, uma planilhinha, né, com vários tipos de exercício. E eu pergunto para ele, se você tivesse que fazer esse movimento que você julga inseguro, que você julga ameaçador, qual posição que você gostaria de estar começando? Escolhe para mim aí 2, 3 posições aí. Se não tiver 3 posições aqui nesse nosso, nessas imagens, você escolhe pelo menos uma para mim que você gostaria de começar, tá? E fala para mim. Aí ele já vai, escolhendo a imagem, ele já vai falar para mim o quê? Deitado, de barriga para cima, posição de 4 apoios. Eu não sinto segurança de puxar o joelho no peito, isso aí não é bom para mim. E aí, galera, tem um negócio que é muito interessante. A gente tem que trabalhar 2 palavrinhas-chave aqui com o nosso paciente. Segurança e conforto. Eu vou reduzir o número de vezes que eu falo a palavra dor, desconforto, e eu vou substituir dor e desconforto por segurança e conforto. Você julga que essa posição para você é segura? Ok. Faça o movimento dentro do que você julga que seja seguro.
Percebe? Eu não falei nada assim, quando você sente dor, quando ficar desconfortável, substituir isso. Tá? Então, guarda bem, se for trabalhar com esse tipo de paciente, a gente vai usar essas duas terminologias. Vamos tirar dor e desconforto e vamos colocar segurança e conforto. Legal? Terceiro item, definir qual atividade de exposição, agora nós já sabemos. E por último, executar a tarefa. Uma outra dica que acaba sendo uma cerejinha no bolo aí para vocês. Faça um movimento, exponha gradualmente, associando a respiração profunda e sustentada. Isso aqui tem vários objetivos, varia desde um trabalho de distração, ele vai parar de focar na área que ele julga que está mais... a área que ele julga que está mais sensível, a área que ele julga que está mais danificada, né? E vai começar a focar agora na respiração para executar um determinado movimento. Então, varia desde um trabalho de distração até trabalhos, né? Tem trabalhos recentes que mostram que algumas áreas vinculadas à liberação de substâncias analgésicas são ativadas quando a gente trabalha a respiração profunda. Além disso, também tem estudos que mostram que a respiração profunda, sustentado, quando o paciente faz durante a realização de movimentos, diminui um pouquinho a atividade simpática, que nesses pacientes, dependendo do nível de intensidade de cinesiofobia, pode estar muito exacerbado. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então vamos pegar ali um paciente que está numa condição de cinesiofobia um pouco mais acentuada e que ele julgou aquela posição deitada, puxando o joelho para cima, como uma posição confortável e segura para iniciar um trabalho de exposição. Não tem problema, nós vamos trabalhar com ele ali, ó. Então olha lá, o exercício é simples, tá? E a gente vai associar a atividade com a respiração. Então nós vamos pedir para o paciente puxar o ar bem profundo, segurar por 2 segundos e quando soltar, puxar o joelho na direção do peito até o momento que ele julgar mais confortável e seguro. Então ele faz o movimento, solta o ar, vai puxando o seu joelho na direção do seu peito até o momento que você ficar mais confortável. Começou a perceber que não está tão confortável, segura um pouquinho, puxa o ar novamente, segura por 2 segundos, solta o ar bem devagar e vai voltando o joelho até apoiar os pés na maca, ou no solo, ou em qualquer lugar que seja. Tá? Uma dica aí para quem trabalha com pilates, vocês podem estar utilizando, geralmente os pacientes optam por realizar o início de trabalho no Cadillac. Então você pode estar utilizando o Cadillac aí como uma grande ferramenta para levar exercício de exposição gradual para o seu paciente. Uma fase mais intermediária, ele julga que sentado ali fazendo um apoio na bola, aquilo vai trazer algum benefício para ele, ele julga, bom, vou começar a desafiar um pouquinho, né? E aí, você acha que dá para a gente sair dessa posição agora e ir para uma posição mais contra a gravidade? O paciente passa para mim essa informação, vamos colocar ele sentado numa cadeira, vamos colocar uma bolinha para ele apoiar e vamos levar. Vai até onde você conseguir, leva essa bola lá na frente, vai flexionando a sua coluna até onde você julgar que seja seguro e confortável. E aí, né, eu vou clicar aqui agora, a gente vai ver, vou expandir aqui a tela para vocês poderem ver e analisar uma realização de exercício. Legal? Então olha que legal. Simples. Ele vai até onde ele julgar seguro e confortável. Se ele for pouquinho, vai pouquinho. Se der para ir mais, ele vai mais um pouquinho. E a gente consegue fazer isso, por exemplo, tem muita gente que fala assim, mas dá para fazer isso com um paciente com artrodese? Dá para fazer com um paciente com artrodese. E é bem interessante. O que você não vai fazer nunca com um paciente com artrodese é ficar forçando o movimento ali de flexão lombar. Por quê? Porque a artrodese é uma cirurgia que fez o quê? Estabilizou aquele segmento. Você não vai poder forçar ali. Mas nada impede dele fazer esse exercício dessa forma. Ele vai até onde ele julga seguro e dentro de um limite de conforto estabelecido por ele.
Vou ser apenas um elemento de facilitação durante o processo. Legal? Vamos para o próximo. E aí, numa fase mais avançada, quando esse paciente já tiver confiança no corpo, confiança no segmento e quiser fazer o exercício ali mais soltinho, né? Até mesmo para a gente liberar, para ele fazer um exercício agora com sobrecarga, liberar para uma atividade. Agora vamos pensar em performance, né? Otimização de função. A gente pode estar trabalhando sem apoio, pedindo para ele fazer um movimento de flexão livre, tá? Então, vamos colocar o vídeo aqui, vocês vão ver como é que a pessoa vai fazer, tá joia? Vou colocar aqui. Bom, e aí, o paciente vai, né, fazendo o movimento, ele começa flexionando da cabeça, pescoço, coluna torácica, pode apoiar a mão na coxa, na região anterior da coxa e ir escorregando, ou simplesmente deixar o braço livre e fazer o movimento tentando tocar a ponta do dedo do pé. A ideia agora é não ter, para chegar nisso, ele não pode mais ter aquele comportamento de fazer o movimento com o quadril, e sim flexionando, né, a coluna como um todo, tendo boa mobilidade. Para ele chegar nisso, ele tem que estar no momento que ele acredita na coluna dele, que ele sabe que a coluna é forte, ou seja, já ocorreu, nós já conseguimos junto a ele ressignificar as crenças limitantes e incapacitantes. Ele já recontextualizou, ele já entende que aquelas informações outrora passadas para ele são informações inadequadas, informações equivocadas e que a coluna é muito mais forte, né? O tecido biológico, a nossa coluna vertebral é uma estrutura extremamente forte, extremamente rígida e flexível e suporta pequenas cargas como essa. Pequenas cargas, porque não é uma carga muito grande quando a gente dobra o corpo para frente. Você imaginar que quando você corre, você gera 2, 3 vezes o peso do seu corpo. Se você pesar 100 quilos, você vai gerar pelo menos aí 300 quilos numa fração de segundo. E isso é uma carga fisiológica e nós sabemos hoje que é até fator de reforço das estruturas do aparelho locomotor. Reforça, a cartilagem articular fica mais forte, a cartilagem subcondral fica mais forte, as cartilagens fibrosas, tendões, ligamentos, tá? Então, as estruturas que formam o nosso aparelho locomotor, elas se beneficiam com exposição à carga. E agora o paciente tem confiança nisso, ele sabe que isso é real e que ele pode sim fazer o movimento. Que teve uma lesão há 10 anos atrás, mas que o corpo cicatrizou, assim como cicatriza uma lesão na pele, e que agora ele pode fazer o movimento. Aquela dorzinha que a gente sente no outro dia é uma dorzinha que está vinculada muito mais à adaptação frente à solicitação de carga do que um tecido danificado que vai trazer para ele um prejuízo, como levá-lo a ficar numa cadeira de rodas. Tá? Então a gente conseguiu tirar essas crenças da cabeça dele e agora ele sabe como é que o corpo dele funciona e trabalha. Legal? Bem, fechamos agora essa penúltima parte. E na próxima aula, para fechar esse conteúdo, eu vou falar sobre pacing ou contingenciamento. Beleza? Então encontro você lá. Até!